Eu queria que cada um olhasse para isso e procurasse ver o que que lembra, o que que te recorda isso. E eu gostaria de ajudar você a organizar o seu projeto e depois escrever nomes e poder agradecer a cada um que colaborou com você, porque isso é muito importante na vida da gente. Se a gente, se a gente procura lembrar das fases da vida da gente e as pessoas que interagiram com a gente, que a gente possa realmente agradecer. E eu vou fazer um passeio e eu gostaria muito que você lembrasse das suas coisas. Como foi e está sendo o projeto da sua vida? Você teve uma parte que você já viveu e tem outra que está no presente e uma outra que está um pouco adiante que você vem trabalhando. Então, eu quero que você pense nesse seu projeto de vida e responda para você isso aqui. Você já teve modelos? O que que representam os modelos na vida da gente? São pessoas que a gente gosta, gostava de como eles pensavam, de como eles agiam, de como eles faziam, sei lá. As pessoas que você admirou no passado foram modelos para você. Então, é essas pessoas que eu gostaria que você lembrasse para checar novamente como foi isso. Então, essa parte merece uma reflexão sua. Quem foram meus modelos na vida, no passado? Quem está sendo modelo no presente para mim? Eu quero que você observe o seguinte: eu vou te ajudar nessa reflexão falando do meu projeto pessoal. Eu não quero que você aprenda nada do meu projeto. Eu quero que quando eu falar e explicar, você se lembre da sua época, se teve alguma coisa parecida com isso ou não, né? Meus modelos no início. Então, olha bem, como foi os seus modelos do início? Eu, até 11 anos, morei no sítio. Então, no sítio, na fazenda, e eu tinha mais 7 irmãos mais velhos. Nós somos em 10 irmãos. Então, eu tinha 7 irmãos mais velhos, trabalhando no sítio, fazendo as coisas. É lógico que uma criança fica observando a irmã, o irmão mais velho, o outro, o que apanha, o que briga. Bom, a gente fica observando e, basicamente, além do pai e da mãe, esses 7 irmãos mais velhos foram meus principais modelos na infância em função do ambiente que eu vivia. Aí, com 11 anos, a gente mudou para uma cidade chamada Alto Paraná. Então, lá no Paraná. E aí, o que que acontece? Eu fui estudar num colégio de freira. E como eu estava com 11 anos, as freiras lá procuraram ajudar a gente a fazer mais rápido. Normalmente a gente fazia um ano de manhã e um outro à tarde. Ou seja, fazer 2 anos para terminar logo o básico para continuar. Então, e tinha uma irmã professora lá, chamada Irmã Vivalda, e ela ensinava matemática. Ela me impressionava pela maneira como explicava, tal. Ela era muito durona, mas eu gostava de como ela explicava. Tanto é que me apaixonei por matemática e fui fazer matemática. Mas a pessoa que mais me motivou para isso
lá no início da escola, tá? Foi essa irmã Vivalda. Então eu lembro dela até hoje. E aí, nessa caminhada, tem uma parte espiritual. Cada um, não sei como é que você coloca isso, mas eu vou colocar a minha parte espiritual de uma maneira que eu gostaria que você entendesse. Minha mãe, com 10 filhos, parteira, você já me viu falar, ela tinha muita fé, ela rezava com muita devoção, então ela era especial. Eu aprendi muito do espiritual com a minha mãe. E, e quando eu cheguei aqui com 11 anos, tinha uma outra freira que se encantou comigo, chamava Irmã Julieta. Não sei se era por causa do nome, Júlio, Julieta. Essa irmã era especial, muito bonitona, muito elegante, assim, a freira, e ela cuidava da igreja. E ela me convidou se eu não queria aprender a ser coroinha. E o padre lá era chamado Padre Alfredo. Então, e ele rezava a missa em toda a região, e a missa era em latim. E essa irmã Julieta, ela teve a paciência de me ajudar a aprender, quer dizer, o caboclinho lá, a rezar a missa em latim. Eu acabei sabendo tudo sobre a missa em latim, e o padre Alfredo também, eu era um menino, né, bem assim, vamos dizer assim, dinâmico e tal, e o padre Alfredo gostava e que eu ajudasse ele a rezar a missa. Cada vez que ele tinha que ir para o interior, ele me convidava e eu ia com ele rezar nas capelas, nas igrejas do interior. Então, esses dois caras me ajudaram muito nessa parte que a gente chama de espiritual, se concentrar, refletir, e principalmente eu lembro deles porque foi muito importante eu rezar, ajudar a rezar a missa em latim. Aí, quando eu já cheguei para o ginásio, né, é, eu comecei a me organizar e na parte intelectual e na parte profissional. Então, quando chegou aos 18 anos, eu fui para o quartel. E eu adorei o quartel. Eu não sei se porque eu era um menino disciplinado e tal, no quartel eu me dei muito bem. E logo de cara eu fui fazer curso para cabo, já nos primeiros meses, tá? E tinha um cara que era instrutor chamado Sargento Ângelo. E eu adorava a maneira como esse cara tratava a tropa. Os outros eram tudo durões, né? Ele não, ele estava sempre sorrindo e ele comandava todo mundo com alegria. E eu achava isso muito legal nele. Então, procurei copiar essa ideia dele até chegar a sargento. Eu fui cabo, depois fiquei no quartel e fui até sargento. Bom, depois de chegar a sargento, entrei na faculdade e aí eu saí do quartel. Na faculdade, nos primeiros anos, a gente tem uma cadeira chamada cálculo. Cálculo, eu acho que no curso de matemática é a cadeira mais pesada que a gente tem. E esse professor Sérgio tinha uma didática fantástica. E eu já era apaixonado por matemática, fiquei mais. E depois do curso de matemática, a gente tem a parte de lógica, a lógica matemática e tal. Então, e esse professor era o professor Aurélio. Ele também tinha uma didática especial. Eu gostava muito de lógica, tanto assim que depois eu dei aula de lógica na Faculdade Católica lá no Paraná. É, quando eu passei o primeiro ano e tal, e aí eu precisava trabalhar, né? Porque eu tinha que deixar o quartel. E aí eu fui num colégio e como eu tinha estudado para o concurso do Banco do Brasil, eu sabia muito bem matemática financeira. Aí eu soube que nesse colégio eles precisavam de um professor de matemática financeira. Eu fui lá e falei com essa dona Juril,
E eu não sei se ela se encantou comigo, é uma senhora muito elegante, e ela me convidou para ser professor lá no curso de contabilidade. E, rapaz, eu passei a dar aula no colégio inteiro, porque ela gostava de como eu dava aula e os alunos também. E eu continuei seguindo o meu modelo professor Aurélio, né, que eu levei dele essa didática. E vou contar uma coisa para você. Todas as vezes que nos colégios tinha Ibope, quer saber como é que avaliar os professores, eu sempre saía em primeiro lugar. Então, eu acho que o professor Aurélio me marcou e eu consegui aprender isso com ele. Bom, aí vamos falar um pouquinho na vida. Espero que você tenha recordado alguns modelos da sua vida. Agora vamos falar. Depois de dar aula de matemática financeira, um dia eu recebi um convite do diretor do banco se eu não queria ser assessor dele para ajudar na matemática financeira. E eu fui ser assessor do diretor financeiro do Banco do Estado. Então, porque eu sabia muito essa matemática financeira e eu ajudava ele na parte financeira. Então, esse doutor Mário também foi um modelo importante para mim, porque eu fui ser assessor dele. E aí aconteceu uma coisa importante na minha vida, foi quando eu fui fazer o Mind Control. E eu fiz o Mind Control com o Baltazar. O doutor Baltazar foi o meu grande modelo no curso normal, no curso avançado, na vida, tá? Então, o Dr. Baltazar, alguns aí conhecem, foi um cara especial na minha vida. Aí, a gente, no projeto de viver, a gente vai encontrando amigos, além desses que eu já falei, as pessoas que fizeram o dom, que compartilhavam em reuniões, o João, o Valmir, que me ajudavam no CP. Então, vai formando um grupo de pessoas que vão sendo os grandes modelos para você continuar. É, e no meu desenvolvimento espiritual, eu fui e me ative a Cristo, mas eu quis saber mais sobre Cristo. Então aí você vai entender por que que eu quis saber um pouco mais sobre Cristo. E eu ouvi os outros falar, mas eu falei, eu quero saber como é que é isso. Eu fui estudar a vida secreta de Cristo, onde é que Cristo viveu até 30 anos. Então, eu vou fazer alguns comentários para falar desse modelo que foi especial para mim e me ajudou muito. É, eu quero comentar com você meus questionamentos sobre o meu principal modelo. Qual foi o meu principal modelo? Cristo. E ele disse uma coisa que eu quero que você veja o que significa para você. Quando ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se falasse isso para você, se alguém falasse isso para você, como é que você interpretaria hoje, com o tamanho que você tem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Como é que ficaria isso para você? Você consegue entender? Eu me bati muito. Eu, sinceramente, quero dizer para você que eu me bati muito sobre, e continuo me batendo, né? Eu vou dar uma interpretação para vocês, digamos assim, para que, se você nunca pensou, para que você pense. E eu quero que você saiba que eu tive muitas dúvidas e tenho ainda. Como encontrar esse caminho que ele falou? Qual é esse caminho? Você consegue identificar esse caminho? Como encontrar o caminho que ele falou? Eu sou o caminho. Seria
com suas orientações é como podemos caminhar com mais facilidade? Seria isso? Que se a gente seguir as orientações dele, e a gente pode caminhar com mais facilidade? Eu sou o caminho. Então, siga minhas orientações. Seria isso? Isso tem sentido para você? Como caminhar no caminho dele? Seguir suas orientações? Vai ser mais fácil de caminhar? Isso tem sentido? Quando ele falou, eu sou a verdade, passa o que na sua cabeça? Verdade. O que que passa? Na minha, passa palavras. Então, eu sou a verdade, eu falo a verdade, tá? Eu entendo isso, quer dizer, quando ele falou verdade, são as palavras dele. A verdade é o que registraram de suas palavras. Nem todos registraram iguais, mas você tem várias chances de ler e perguntar: qual foi a que você disse? Você disse o quê? Tal. Cada um tem seu tamanho e vai interpretar as palavras da sua maneira, com o seu vocabulário. Mas eu sou a verdade tem a ver com palavras que ele disse. Para você pensar aí e me responder isso. Cristo viveu como humano? Se você tivesse que responder isso, Cristo viveu como humano? Com certeza ele viveu como humano. Até 30 anos ele viveu com os messiânicos. É, é, o projeto humano de Cristo foi a ressurreição? O que você acha? Se Cristo não tivesse ressuscitado, as coisas que ele teria feito teria continuado? Tanta gente naquela época era crucificado, matavam, perseguiam, prendiam. Então, o projeto principal de Cristo foi a ressurreição, porque se isso não tivesse acontecido, pouca coisa que ele disse teria sido lembrada. Eu vou colocar uma coisa aqui que, se você se interessar, eu quero que você pesquise também, não só ficar nas minhas pesquisas. Veja uma coisa que eu descobri. Cristo aprendeu meditação com os reis magos. Se você procurar na vida secreta de Cristo, em registros secretos, você vai, de repente, encontrar isso aqui. Com os reis magos na Índia. Quem levou ele foi José de Arimateia. Então, Cristo aprendeu meditação como você, como eu, né? É um tipo de meditação da Índia, tá? O fullness. Mas o importante é que você tenha consciência disso. Cristo ensinou meditação para os apóstolos? Se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar o seguinte: o que que eles faziam na sala octogonal em Cafarnaum? Procure descobrir o que que Cristo fazia com os apóstolos na octogonal em Cafarnaum. Eu me encantei tanto com isso que fui querer saber como é que era essa sala octogonal em Cafarnaum. E quando eu comecei minhas pesquisas em Curitiba e fiz o centro de pesquisa da Associação Azul, lá tinha a sala octogonal. Então, a sala octogonal tinha um ladinho que era a porta e depois tinha 7 cadeiras onde a gente atendia 7 pessoas por sessão. Então, por quê? Porque diziam lá que na sala octogonal é a sala ideal para receber ajuda espiritual. Então, os ensinamentos para os apóstolos, grande parte foi aqui. E se você se interessar, pesquise e observe.
Aí ficou faltando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando chega na palavra vida, se ele é a vida, como é que ele é a vida para você? Eu fiz uma tradução para mim aqui, que quando ele diz eu sou a vida, ele quer dizer o seguinte: participe e seja feliz, como eu participei. Faça como eu, seja feliz, atenda a todo mundo, se relacione com todo mundo. É, é, quando ele viveu até 30 anos com os messiânicos são um grupo de pessoas que são tipo monges, eles não têm propriedade e dividem tudo. Então eles vivem em grupo e tudo que é de um é do outro, eles compartilham tudo. Então essa parte de compartilhar a vida, tá? De se dedicar aos outros e ser feliz é o que eu entendi que ele quis dizer, eu sou a vida. Se você participar e ser feliz, você vai curtir a vida. Então, a vida é participar com ele, como ele fazia e ser feliz. Então, quando eu entendo eu sou a vida, então a vida é participar da onde você está, como ele fazia e ser feliz. Então, foi assim que eu interpretei a coisa principal dele. Aí ele disse também uma coisa que continua na minha cabeça: só por mim chegareis ao Pai. Só por mim chegareis ao Pai. O que ele quis dizer com isso? Só por mim chegareis ao Pai. Fazer o que ele fazia? Só por mim chegareis ao Pai. Significa fazer o que ele fazia? Que daí está fazendo o que ele fazia, eu estou fazendo, vivendo como ele viveu. É, e aí eu comecei a me questionar como desenvolvo as habilidades humanas de Cristo. Cristo tinha uma série de habilidades. E se eu vou viver como ele, eu tenho chance de desenvolver essas habilidades em mim. Como eu vou fazer isso? Teve uma fase que eu parei de seguir isso. E hoje, com certeza, eu estou voltando mais nessa parte aqui. Então, como eu posso desenvolver as habilidades de Cristo? Será que é possível? Olha, se você fizer uma análise, eu quero que você pense a respeito disso que eu vou te falar agora. Como saber se alguém está pronto para nos orientar sobre Cristo? Será que é possível alguém nos orientar ou, pelo menos, demonstrar que está pronto sobre Cristo? Veja o que ele disse: tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Ele não disse que era só ele que podia fazer. Ele está pedindo para você viver como ele, e ele está dizendo o seguinte: tudo que eu faço podereis fazer e muito mais. E aonde que está escrito isso? Em João 14:12 diz assim: Jesus afirma que aqueles que creem nele farão obras que ele faz e ainda maiores. Então, se você crê em alguma pessoa, você procura seguir, se moldar. Ele é seu molde, você segue. Então, se você segue ou tem vontade de seguir, você pode fazer isso e muito mais. E aí eu quero deixar uma coisa para você pesquisar aí, ó. Diz assim: que práticas de Cristo precisamos aprender ou melhorar? Quer dizer, cada um de nós vai ter que pesquisar isso aqui. Quais as práticas de Cristo que eu tenho vontade de melhorar e eu posso desenvolver? Quais você conhece? Quais eram as práticas que Cristo aplicava por onde passava?
Além de uma coisa importante que eu já comentei com vocês, é o jejum. Então, lembrar que fazer jejum libera a energia para ser direcionada. Sempre que você precisar aumentar a sua energia, tem um mecanismo importante aqui, ó. Estude um pouquinho de jejum e quando você estiver jejuando, faça aquelas coisas que você tem dificuldade de fazer, que você vai ver que você melhora. E eu quero relembrar você que nós aprendemos no Dom praticamente tudo que o Cristo fazia. Meditar, nós já vimos que ele fazia. Imposição das mãos, nós aprendemos também, e o João praticou hoje também, né? Imposição das mãos. Energizar água, técnica do copo d'água, energizar água por uma finalidade. Então, no curso Dom, a gente aprende isso também. Percepção psíquica. O João mostrou como é que se faz, como é que se pratica. Cristo, por exemplo, você pensava uma coisa, ele já sabia o que você estava pensando. Quer dizer, ele era tão desenvolvido que a percepção dele, ele percebia os teus pensamentos até. Tá? Nós aprendemos com o espelho mental projetar a imagem solução. Então, trabalhar com a solução, com a imagem final. Então, isso tudo a gente aprendeu. E é só colocar em prática que são as habilidades que Cristo tinha também, tá? Então eu queria agradecer você por me permitir recordar isso e eu espero que a gente no grupo complemente o nosso bate-papo.